Então, só para deixar mais claro, quando a gente vai fazer física, a gente observa a natureza. Aí a gente observa a natureza e tira resultados empíricos. Ou seja, a gente descobre que se a gente faz isso, acontece aquilo. Né? A gente começa a mapear isso e começa a encontrar uma estrutura naquilo. Né? No momento que você tem uma estrutura, você vai fazer um modelo matemático. O modelo matemático ele é sempre uma idealização. Né? A partícula nunca é pontual, as coisas nunca são livres de atrito e assim por diante. Né? Você faz um modelo. Aí com aquele modelo você encontra resultados. Tá? Ou seja, você tem a natureza te dando resultados e o modelo te dando os resultados. Quando o modelo concorda com a natureza, é um bom modelo, certo? Ou seja, uma vez que você entende como é que acontece quando você lança uma pedra, você não precisa lançar a pedra para saber o que vai acontecer quando você lançar ela. Você sabe que se eu lançar com esse ângulo, com essa velocidade, ela vai fazer essa tal parábola e chegar em tal lugar, certo? O que acontece é o seguinte, a quantidade de informação que você consegue tirar do empírico é limitada, porque o empírico está associado com a natureza, que é muito complicada, ela tem muita coisa, certo? Uma outra coisa que você pode fazer, como físico teórico, é olhar a estrutura matemática daqueles modelos empíricos e tentar encontrar um denominador comum. Então, um bom curso de Elétron 1, por exemplo, é um curso que mostra isso. Você pega todos os resultados da lei de Coulomb, você pega todos os resultados de Biot-Savart, disso, daquilo, e você extrai uma estrutura matemática comum. Porque uma coisa é eu falar o seguinte, eu peguei esse objeto e lancei ele, tá certo? Outra coisa é, eu peguei um objeto arbitrário e lancei ele. Agora, outra coisa é, eu peguei um objeto arbitrário e lancei ele num outro planeta, ou num outro campo gravitacional. Então, são, digamos, contextos cada vez mais gerais, que você precisaria de uma teoria cada vez mais geral para conseguir descrever aquilo, entendeu? Então, o que acontece? Você pega o eletromagnetismo, você pega a lei de Coulomb, aí você pega magnetostática, e aí você pega, depois começa a pegar um pouco de eletrodinâmica e você encontra as equações de Maxwell, tá certo? Bom, para que serve estudar a estrutura matemática das equações de Maxwell? Né? Você pode se perguntar, bom, mas parece que é uma coisa de matemático, né? Por que eu vou estudar isso? Bom, ao se estudar as estruturas das equações dinâmicas do eletromagnetismo, você encontra que o grupo de transformações que mantém a estrutura das equações, ou seja, você encontra que tem um termo que vai ser uma coisa assim, ó, ε0, μ0. Isso vai estar associado a uma velocidade da luz, tá certo? Você encontra o seguinte, se você faz eletromagnetismo num referencial e depois você faz uma transformação de Galileu, essa velocidade aqui mudaria. Ou seja, o eletromagnetismo deveria ser diferente em cada referencial. Então você vê que ao estudar a estrutura das equações de movimento, que foi um resultado secundário do empírico, você acaba com uma questão física importante. A questão é, o eletromagnetismo ele tem um referencial especial ou ele está certo e as nossas transformações de Galileu estão erradas? O pessoal apostou no primeiro e o Einstein apostou no segundo, entendeu? Mas é por quê? Mas você só vê isso se você olha para as equações diferenciais e fala, bom, será que essas equações diferenciais têm alguma estrutura além de simplesmente uma ferramenta para descobrir condições iniciais e resultados finais? Né? Então você pode começar a estudar as transformações das equações diferenciais. Como que você faz essa equação diferencial para um outro referencial? Você vai fazer tipo um push forward, você vai mover os pontos. Vai falar, não, se essa equação diferencial tiver no referencial em movimento, ou seja, no referencial em que os pontos estão se movendo, né, como é que ela fica? E aí você encontra coisas ali, entendeu? Então, muitas vezes é sem sentido, mas é porque a gente não sabe exatamente qual é a estrutura importante. Né? Quando você vai estudar física, você não sabe se você está tentando estender a álgebra certa. Né? Você não sabe se a nossa falta de compreensão em alguma parte da física tem a ver com aquela estrutura matemática ou aquela outra, entendeu? E aí tem gente que prefere o empírico, ou seja, não, temos que pegar um resultado do experimento que nos leve a uma coisa desconhecida e aí isso vai nos inspirar a resolver o problema. Tem gente que gosta de fazer a coisa puramente matemática, tem gente que gosta de ficar no meio termo, né? Ou seja, tenta fazer uma coisa mais matemática, mas sempre com o olho no experimento para poder encontrar assinaturas daquilo que ele está propondo. Né? Então, o que esse curso está mostrando para vocês é que aquilo que vocês... Porque a gente nem fala isso no curso de física, que eu acho que é um problema, inclusive. A física ela é dividida em duas grandes partes do ponto de vista teórico. Qual é a arena, ou seja, aonde a física se dá? Né? Qual é a geometria do espaço-tempo?
A gente não vê isso assim dessa forma focalizada. A gente vê assim, estuda um pouco de geometria analítica em cálculo, derivada ali, só que a derivada tem um pouco da estrutura do espaço-tempo, porque ela está dizendo que o espaço-tempo é contínuo, né? Em cálculo 2 vocês veem integral tridimensional, que tem a ver justamente com o que você mede áreas e volumes no espaço-tempo. Então, a física tem esse pedaço todo de onde que a gente se ambienta e como que você consegue descrever coisas complicadas nesse ambiente. E esse curso, esse primeiro pedaço do curso é justamente isso que eu estou mostrando para vocês. O tanto de estruturas que tem ali dentro. Só que num contexto simplificado, aquelas estruturas todas colapsam, são muito parecidas. O espaço vetorial parece o espaço das posições, porque as posições são vetores, os vetores, velocidade também são vetores, deslocamentos são vetores, é tudo a mesma coisa, né? Mas se você for para um contexto um pouco mais complicado, não precisa ir para a relatividade geral. Se você for fazer um fluido que se dá digamos, num ambiente complicado, com uma geometria esquisita, aquilo tudo vai se aplicar também. Porque o fluido vai ser aquilo, vai ser um fluxo de partículas andando dentro de uma geometria, né? Isso vai aparecer na física de novo, de novo, de novo. Então você vai sempre ser uma ferramenta inicial e primária, importantíssima, saber descrever o espaço onde a física está acontecendo, né? Uma vez que você fez isso, você tem todo um outro lado mais complicado, que é o seguinte: quais são as condições iniciais, ou seja, quais são as informações que eu preciso ter sobre o meu sistema inicial e como que se dá a dinâmica, ou seja, uma vez que aquele estado é bem determinado, como que aquele estado muda no tempo, de acordo com as interações, as coisas que estão acontecendo lá dentro, né? Então, eu quero mostrar para vocês essa estrutura toda. E aí é um balanço entre mostrar a coisa de uma forma mais matematicamente abstrata e fazer contato com coisas mais simples, né? Como vocês já viram todas essas coisas em algum contexto, parece que eu estou tentando complicar o simples. Mas é que eu estou tentando fazer para vocês é dar ferramenta para conseguir lidar com o complicado. Certo? Bom, mais alguma dúvida? Não? Então, a gente estava falando dos grupos a um parâmetro, eu estava dando exemplo, deixa eu ver, eu estava dando exemplo daquela dilatação exponencial, tá certo? Eu pensei que a gente pode fazer... Eu acho melhor terminar aquilo lá. Ok. Então, vocês lembram do que eu estava falando, isso aqui? O quão complexo aqui ficou na cabeça de vocês? Lembra que a gente tinha uma coisa assim, ó. O G, 1.0, asterisco, d dt é igual a exponencial de alfa 1 t d x1 mais exponencial de alfa 2 t, peraí, alfa 1, alfa 2, del x2. Isso aqui vocês lembram, pessoal? Tá? Então, se você pensar aqui, né? Se você pensar aqui no seu x1, x2, esse ponto fica paradinho, tá certo? E a gente tem que lembrar aqui o quê? Que o nosso G original, ele vai fazer o quê? Ele é um G, deixa eu ver só a ordem que eu escrevi. Vai ser um G de t, x, y, ele vai ser igual a exponencial de alfa 1 t, x, exponencial de alfa 2 t, x2, tá certo? O que eu acho que estava confundindo vocês, inclusive no problema da lista, é que o push forward ele é muito parecido com o próprio mapa. Então parecia que vocês não estavam fazendo nada, né? A diferença do push forward do mapa é uma derivada, tá? E você pode ver que aqui o ponto x1 ele é elevado dessa forma, mas a componente ele tem esse pedaço extra aqui, justamente porque tem a derivada em relação ao tempo, tá? Porque se eu tivesse uma coisa, veja, se o meu mapa for uma coisa do tipo G, T, X e Y igual a uma matriz que pode ser complicada ou não, mas que só depende, ou seja, você tem aqui uma coisa tipo A11 de T, A12 de T, A21 de T
e A22 de t, tá certo? E aqui você tem x e y, digamos que o seu g seja assim, tá certo? Então, você vê que o ponto está sendo levado a outro ponto, mas de forma linear, tá certo? Se eu for calcular o meu dg dt, esse cara aqui vai estar associado com as derivadas dessas funções aqui, né? Ou seja, isso aqui vai estar associado a essas derivadas ij aqui desse cara. Mas continua sendo uma matriz, agora, das derivadas dessa função atuando aqui. Entendeu? Então, parece que o g original é muito parecido com o mapa da curva aqui, certo? Mas ele não é. Certo? É porque no caso linear isso está acontecendo. Se isso aqui fosse uma função não linear complicada, se tivesse esse cara aqui ao quadrado, tá certo? Ia ser ainda mais diferente. Tá? Eu vou mostrar um próximo exemplo disso aqui, em que isso aqui acontece. Eu queria só terminar o exemplo simples, para a gente entender a relação entre o grupo a um parâmetro e os campos vetoriais. Tá certo? Então, quando eu aplico essa transformação aqui, esse grupo de transformação a um parâmetro, o que acontece com os meus pontos? Digamos que esses caras aqui não sejam muito diferentes, tá? Ou melhor, digamos que eles sejam positivos. Então, esse ponto aqui aconteceu o que com o 0, 0? Ele é mapeado nele mesmo. Né? Se eu botar 0, 0 aqui, vai dar 0 vezes esse cara que é 0 e 0 desse cara aqui que é 0. Então, o 0 não muda, tá certo? Mas o que acontece com um ponto que está aqui, acontece com esses pontos que estão aqui, por exemplo. Se o meu α1 e α2 forem iguais, então eles são mapeados nessa linha de pontos aqui. Se for diferente, digamos que o α1 é maior, então esse negócio vai ficar uma coisa assim, né? Tá vendo? Esse cara foi esticado, só que para cá a dilatação foi só proporcional a α2, a exponencial de α2 vezes o tempo que eu usei, e a dilatação para cá, a exponencial de α1, que se for maior que α2, dilatou mais. Então você vê que essas pequenas aparentes frentes de onda aqui, ó, elas são distorcidas em coisas mais esquisitas. Tá certo? E o que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu posso pegar esse cara que está sendo deslocado, tá certo? E ver quem é o ponto que está saindo daqui e sendo levado nesses outros pontos aqui. Tá? Esse cara aqui é essa curva, né? Ou seja, aqui eu estou pegando só esses pequenos arcos aqui para vocês terem uma noção de como que essa função está distorcendo o seu plano. Tá certo? A outra coisa que eu quero fazer é que eu quero mostrar aqui. Eu estou vendo essa função como um mapa de R2 em R2. Tá certo? Ou seja, eu estou vendo ela como um diffeomorfismo. Oi? Essa daqui, G. Eu estou vendo ela como um diffeomorfismo. Na aula passada eu mostrei para vocês que se você aplicar G na G, você obtém a G de novo. Né? Com a soma dos parâmetros. Que é aquele negócio que eu falei para vocês. Você pega um sistema dinâmico, começou em T0, aí você evoluiu a T', e depois você evoluiu de T' a T1, você tem exatamente o mesmo resultado matemático que se você evoluir de T0 direto a T1. Tá certo? Na verdade, esse é o fundamento que vocês vão usar eventualmente para entender integral de trajetória em mecânica quântica. Né? A ideia do Feynman é essa, em vez de propagar no tempo totalmente, eu propago só um pedacinho de cada vez e transformo aquilo ali numa integral. Tá certo? Eu quero mostrar para vocês é que, associado a esse diffeomorfismo, eu tenho uma família, uma congruência de curvas, tenho muitas curvas, tá certo? Aí essas curvas têm tangentes, tá certo? E as tangentes de todas as curvas dessa congruência formam um campo vetorial. E esse é o campo vetorial associado a G. Ou seja, uma G dá uma família de diffeomorfismos e também está associado a essa família de diffeomorfismos um campo vetorial. Então você sempre pode, agora você tem uma ferramenta dupla, você sempre, toda vez que você tiver um campo vetorial, você pode pensar nele como um campo vetorial, ou como uma família de curvas, ou com diffeomorfismo a um parâmetro. Isso você usa o tempo todo em relatividade geral, por exemplo. Teoria de perturbações em cosmologia e assim por diante.
Não, o push forward que a G faz em DDT te dá a tangente a uma curva. Mas eu vou chegar lá, eu ainda não terminei. Tá? Eu só quero saber se vocês entenderam, digamos, os passos, as ideias até agora. Mas é que eu tenho que mostrar para vocês como que isso aqui vai ser encarado. Qual a relação que esse cara tem com o campo vetorial. Tá? Beleza. Então agora a brincadeira é a seguinte. G, né? Aí eu pego essa G e vou fazer ela para um x0 fixo. Eu fixei o x0, tá certo? E estou pensando nisso aqui como uma função de t. Tá certo? Só que uma função de t que me leva t em pontos da variedade é o quê? Uma curva. Então, se esse cara aqui é um certo x0, digamos que o meu x0 está aqui, tá certo? Essa é aquela curva lá. Tá? Essa curva aqui. Ou seja, vocês concordam que isso aqui, ó, x0, 1 exponencial de alfa 1t, x0, 2 exponencial de alfa 2t. Para t igual a zero, eu estou lá no meu ponto original. Quando meu t for aumentando, minha coordenada x aumenta, minha coordenada y aumenta, né? E eu estou andando ali. Não vai ser exatamente uma reta, porque alfa 1 pode ser diferente de alfa 2, tá certo? Mas, bom, aquilo foi o melhor que eu faço com a minha capacidade de desenhar duas exponenciais parametrizadas, tá certo? Beleza. Talvez, eu acho que o melhor seria uma coisa assim, ó. Ele tem que ser um pouco distorcido para cá, justamente porque esticou aqui, né? Se eu pegar um outro x0, ele vai ser distorcido para cá, vai ser distorcido para cá, vai ser uma coisa assim. Quanto mais perto desse aqui, mais perto de uma reta. Né? Por que reta ali? Porque se o meu x2 for exatamente zero, só o meu x1 aumenta. Né? E aí vai ser uma reta mesmo para cima. Ok? Agora, essa curva, essas curvinhas aqui, ó, elas têm tangentes ao longo delas. Tá certo? Como é que é a tangente? É essa expressão aqui em cima. Certo? Ou seja, se eu tiver nesse ponto aqui, digamos, esse último ponto aqui é o ponto G de T, x0 e T, T1. Tá certo? Quais são as coordenadas desse ponto? G de x0, T1 vai ser isso aqui. x0, 1, exponencial de alfa 1, T1, x0, 2, exponencial de alfa 2, T1. Tá certo? Esse é o ponto que eu estou. Acabei de dar as coordenadas nele. Nesse ponto, a minha tangente como é que é? É aquele cara lá, né? É o meu G x0 estrela em T, que vai ser o quê? Vai ser alfa 1 exponencial de alfa 1t, alfa 2 exponencial de alfa 2t. Olha que interessante. Agora aqui, ó, a tangente é só esse pedacinho aqui. Tá certo? Deixa eu ver se eu fiz uma besteira aqui. Tem o x0. x01, alfa 2, x02. Tá certo? A diferença é que eu tenho esses dois pedacinhos aqui, ó. Ou seja, a tangente ela vai apontar uma componente maior na direção do maior alfa. Mas a gente já sabia disso. Né? Nesse ponto aqui, você sabe que ele está caindo, né? Se a exponencial, se o alfa 1 for maior, significa que ela vai crescer muito mais rápido para cá do que para cá. Significa que o meu vetor tem que apontar muito mais para a direita do que para cima. Tá certo? E isso está codificado aqui, ó. Certo? Até aqui estamos bem?
Beleza. Agora, o que você pode fazer aqui é o seguinte. Você tem esse campo vetorial. Cadê? Você tem esse campo vetorial aqui, tá certo? Você pode pensar ele num certo T inicial, T0, ok? E ele vai te dar um conjunto de vetores aqui. São esses vetores que estão apontando para cá. Tá? E você acabou de mostrar que agora, pensando aqui, você está começando de x0 diferente, você pode começar com qualquer uma dessas linhas aqui. Agora você pode definir ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui. Tá certo? Se esse negócio aqui for um diffeomorfismo, significa que se você pegar um ponto qualquer do espaço, pegar aqui, como é que eu denoto isso aqui? Um ponto x, vai confundir. Ponto A e B, tá certo? Você pode sempre encontrar um G de T, X e Y. Você pode encontrar as coordenadas desse cara que levam a esse ponto aqui. Certo? Deixa eu ver. Melhor maneira de fazer isso. Oi. Na última aula, estou comparando com o que foi do ano aqui na última aula, lá daquele G de X. Não está faltando um X0 também? Tá faltando x0 nos dois. Eu escrevi aqui, esqueci de botar lá. Alfa 1, x01, mais alfa 2, x02. E aí, isso aí é exatamente esse G de T. Eu só reescrevi aqui embaixo. Aqui eu escrevi em termos de par ordenado, lá eu escrevi em termos da base del x1, del x2, mas é a mesma coisa. Tá? Então veja o seguinte, se eu tenho um ponto A e B qualquer, pensa só por simplicidade, nesse quadrante aqui, né, eu posso encontrar quem é o ponto x0 e y0 que batem com esse ponto aqui em A e B qualquer. Tá certo? Ou seja, basta eu resolver A igual a exponencial de alfa 1 t x0 e B igual a exponencial de alfa t x02. Tá certo? É só resolver aqui, é só dividir, né? É só multiplicar por esse inverso desse cara aqui e eu sei quem vai ser o meu A e B que estava aqui, o meu ponto aqui que me leva ao meu ponto A e B aqui qualquer. Sim. Não, é o grupo de diffeomorfismo a um parâmetro, é sempre um mapa diffeomórfico do seu espaço nele mesmo. Tá certo? Isso aqui está claro, pessoal? Se eu sei fazer esse mapa aqui, significa que eu sei encontrar as minhas coordenadas e o meu tempo, tá certo? E se eu sei encontrar as coordenadas iniciais do meu tempo, eu sei encontrar a tangente. Tá certo? E se eu sei encontrar a tangente, eu sei encontrar um vetor em cada ponto do meu espaço. Tá certo? E então, com isso, eu estou definindo um campo vetorial, né? Só por simplicidade, já nesse quadrante aqui. É um campo vetorial, o que acontece com ele na origem? O que acontece com a curva que está na origem? Para ver se vocês estão entendendo. Ela continua lá. Então, uma curva que, quando o tempo passa, é um ponto que fica parado. Esse é o ponto de tangente zero. É
Não, é porque x0 aqui é 1. x01 e x02 são iguais a 0, nunca saem do ponto, nunca saem de lá. Como é que é? O ponto fica parado. Então, uma curva desse tipo é uma curva que tem tangente zero. Naquela classe de equivalência de curvas que a gente viu lá atrás, essa é a curva de tangente que dá o vetor nulo. Acho que a gente chegou a falar isso lá, naquele ponto. Tá certo? Na origem. Aí ele anda sempre para a direita. Mas se ele começou, por exemplo, no eixo x, ele fica no eixo x para sempre. Tá certo? Quão claro está isso aqui, pessoal? Pode falar, se não estiver claro. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: um campo vetorial é a determinação de um vetor em cada ponto do espaço. Como que a gente determina esse vetor? Escolhe um ponto qualquer aqui. Certo? Esse é o vetor, esse vai ser o ponto AB. Tá ok? Eu vou ter que encontrar qual é a curva que passa por esse ponto aqui. Tá certo? Então eu pego uma curva que passa por esse ponto aqui. Não vou ser bom de desenho. Vamos dizer que seja essa aqui. Certo? Uma maneira de fazer isso, tá? Eu pego essa curva que passa por aqui, eu trago ela até minhas condições iniciais aqui, vejo qual é essa curva toda como um todo e tem as tangentes ao longo dela toda. Então agora eu conheço a tangente aqui, né? Eu sei quem é esse vetorzinho tangente nesse ponto. Certo? Ou seja, eu tenho uma maneira de determinar a tangente do ponto em cada ponto do espaço. Isso é o mesmo de dizer que eu tenho uma maneira suave porque essa G é diferenciável, bonitinha, de designar um vetor em cada ponto do espaço. Mas isso é o quê? Isso é um campo vetorial. O que a gente pode fazer para simplificar aqui é o seguinte, ó. Eu acho que uma maneira mais fácil de fazer isso aqui é o seguinte: G. Faltou o DDT aqui, né? É o seguinte: esse cara, 0 estrela de T, D, DT, esse cara vai ser o vetor tangente a qual ponto? Esse cara aqui vai me dar o vetor tangente a qual ponto? Ao ponto x01 exponencial de alfa 1t e x02 exponencial de alfa 2t. Vocês concordam? Então, esse cara aqui é A e esse cara aqui é B. Em termos do ponto A e B, como que fica esse meu vetor aqui? Alfa 1A, alfa 2B. Está aqui meu campo vetorial. Tá certo? Vamos ver se isso aqui está fazendo sentido para vocês? Vamos fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui. Agora, esquece que eu tenho a minha G. Tá? Vamos pegar só o campo vetorial aqui. Vamos dizer que eu tenho um campo que seja assim. Ó. Meu campo vetorial V de x e y, ou de AB, como vocês preferirem. Aqui é só para distinguir do x0 e tal, tá? Vou botar de x e y, ele vai ser como? Ele vai ser alfa 1 x 1d dx1 mais alfa 2 x2 d del x2. Todo mundo concorda que esse é o campo vetorial que eu acabei de deduzir ali na frente? Agora vamos dizer que eu tenho uma curva R.
tá certo? Então eu tenho uma curva R, né, que está dando uma curva qualquer aqui, mas eu quero que essa curva tenha tangentes que coincidam com esse campo vetorial. Tá certo? Beleza. Então vamos dizer que dr dt, que vai ser o quê? Dr mi dt del x mi. Eu quero que isso aqui seja igual a v de r. Tá certo? Eu quero que a minha curva tenha tangentes que no ponto onde ela se encontra coincida com no ponto onde ela se encontra coincida com o meu campo vetorial. Tá certo? Mas quais são as equações aqui? Vai ser assim, ó. dr1 dt, né? dr1 dt tem que ser igual ao quê? Alfa 1 vezes coordenada 1. Mas a coordenada 1 tem que ser o ponto da curva, tem que ser R1. Certo? Então isso aqui vai ter que ser alfa 1 R1. Então essa é a primeira equação diferencial que eu tenho que resolver para encontrar a curva que acompanha o meu campo vetorial. Certo? E a segunda é dr2 dt igual a alfa 2R2. Mas quais são as soluções desse negócio aqui? Exponencial de alfa 1t, exponencial de alfa 2t. Tá vendo? Então eu mostrei que eu tenho um grupo de diffeomorfismo a um parâmetro. Esse grupo de diffeomorfismo a um parâmetro, a gente usa o truque de fixar o ponto e transformar em curvas. Essas curvas têm tangentes, essas tangentes determinam um campo vetorial. Eu estou mostrando que, dado um campo vetorial, eu posso dar os passos para trás e encontrar o meu grupo de transformações. Onde agora, né, vai ser um grupo de transformações dado um parâmetro da curva. E esse grupo de transformações, por que é verdade? Porque essa solução aqui só é única dada uma condição inicial. Tá certo? E justamente, então, para cada ponto do espaço, eu vou ter uma curva. Né? Esses dois pontos não caírem na mesma curva, tem uma curva diferente. Então, por isso que um campo vetorial determina um grupo de diffeomorfismo a um parâmetro e um grupo de diffeomorfismo a um parâmetro define um campo vetorial. As duas coisas estão intimamente relacionadas. Certo? Esses últimos passos aqui ficaram claros, pessoal? Principalmente isso aqui, ó. Isso aqui é um pouco sutil. Tá certo? Tá. Deixa eu apagar tudo. Ó, você quer o seguinte. O meu G com um x0 fixo, ele é um push forward, porque ele é uma curva. Tá certo? De d dt, que me dá o quê? Me dá aquele cara lá, ou seja, alfa 1 x 0 1 exponencial de alfa 1 t d dx1 mais alfa 2 x0. Essa é a notação que você queria, né? Você prefere essa ou em termos de pares ordenados? Lembra, isso aqui... Tipo, a gente escreve os componentes de DDT, só que nesse caso é só uma, DDT, né? Deixa eu fazer assim. Isso. Então, depois a base do... Isso aqui, por definição, é d dt de g. Deixa eu fazer mais claro ainda. Veja, esse cara aqui, vamos lá. ddt é uma derivação que age em qual espaço? Nas funções de t.
certo? Por que nas funções de t? Porque a minha variedade base é o R. Tá certo? Esse aqui é a minha variedade base que eu estou usando para levar a curva, certo? Só que essa variedade ela tem o fibrado tangente dela, que usando essas coordenadas t aqui vão ser dados pelos vetores proporcionais a esse único vetor de base que eu tenho aqui. Isso aqui dá um espaço vetorial de dimensão 1. O único vetor de base que eu preciso é o DDT. Tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um mapa de R na minha variedade M, tá certo? E esse mapa aqui a gente está chamando de G de x0 fixo. Aqui é importante, porque esse G é um mapa mais complicado. Mas se eu fixo o ponto, ele vira um mapa de R, né, em M. Então ele é uma curva, tal como sigma, rho, que a gente viu lá atrás, tá certo? Como uma curva, eu posso usar ele para fazer o quê? G x0 push forward d dt. Só que esse cara agora, ele vai agir numa G, que é uma função da variedade. Que o push forward, ele está me levando em derivações que agem aqui para derivações que agem aqui para derivações que vão agir aqui. Tá certo? Então eu vou botar numa certa G. Não, G vai ser. G foi uma péssima escolha. H. Tá certo? Então H é uma derivação na variedade. Então vamos lá, vamos agir H. H tem que ser função de x e y, porque a nossa variedade é o R2. Tá certo? Beleza. Mas como é que eu faço para derivar uma coisa de R2, né, se eu estou fazendo DDT? Aí eu uso essa função aqui, porque essa função me leva T em R2. Tá certo? Então vou botar aqui, ó, isso aqui é D dt de H, só que H não tem dependência nessa variedade tem nessa outra, então tem que ser de G de x0 fixo T. Tá certo? Mas isso aqui é igual a del H del x mi, né? Derivada desse cara aqui, d g mi x0 dt. Tá certo? Lembra, esse cara tem duas componentes, né? Nosso G está aqui, cadê? Nosso G tem duas componentes, tem o x e o y. Tá certo? São dois pontos para qual eu estou levando o meu t. Tá certo? Né? Isso aqui fica ok. Isso aqui, ou seja, esse negócio pode ser ainda reescrito assim. dg mi x0 dt del x mi. Isso é uma derivação que atua em H. O H é sempre auxiliar, né? Só para a gente lembrar como que a gente compõe as coisas. Então, as minhas tangentes são dadas por essa expressão aqui. Ou seja, G x0 estrela ddt é igual. Aí, a derivada desse cara aqui é como? Eu pego, ó, esse cara aqui, né, o meu G de x0 e t, ele é assim. Botar o mi aqui. Oi? Não entendi o que você falou. Isso já é o G. Ah, sim, tá. Então, é dado por isso aqui, certo? Estava só fazendo a mesma anotação. Então, basta eu calcular a derivada desse negócio aqui em relação a t. Vai ficar como? Vai ficar alfa 1, x0, que o 0 para não dar errado. x0, isso. Né? x0, exponencial de alfa 1t, del x1, mais alfa 2, x0, 2, exponencial de alfa 2t, del x2. Tá certo? Agora eu preciso encontrar em qual ponto essa tangente está definida.
nesse ponto aqui. Não é? Tem que lembrar que a tangente está definida ao longo da curva. Então, quando o tempo é t, a curva está nesse ponto. Mas quais são as coordenadas desse ponto? É x0, 1 exponencial de alfa 1t. Isso é a coordenada A do ponto. E nesse ponto, a coordenada, né, a segunda coordenada é B, que é igual a x02. Só que eu já identifiquei aqui quem são. Está aqui, ó. Esse cara é a coordenada A e esse cara aqui é a coordenada B do ponto. Então, visto como um campo vetorial, eu não preciso mais do t, não preciso do x0, não preciso de nada. Porque agora eu já sei encontrar o meu vetor para cada ponto do espaço. Está definido aqui, ó. Né? Ou seja, o meu campo vetorial, né? Meu campo V induzido vai ser o quê? Vai ser alfa 1A del, ou melhor, x1 del x1, agora para qualquer ponto, né? Alfa 2 x2 del x2. Quanto é que é esse campo vetorial na origem? 0. Então, se você tem um cara que está na origem e a velocidade dele é 0, ele não sai de lá nunca. E eu mostrei para vocês que se você pegar as equações diferenciais que você, né, se você resolver as equações diferenciais que determinam as curvas que coincidem com esse campo, você obtém de volta esse difeomorfismo aqui. Tá certo? Você diz mapa de direções, como vocês viram em mecânica? Isso, é a mesma coisa. Isso. Na verdade, a teoria de equações diferenciais é importantíssima, justamente porque ela garante essas unicidades das soluções, das condições iniciais, que é o que a gente usa para falar de fato dessas coisas serem difeomorfismos e assim por diante. Essas duas teorias estão intimamente associadas. Ficou mais claro? Tá certo? Agora, por que a gente está fazendo essa brincadeira toda? Para finalmente definir a derivada de Lie, tá certo? Posso apagar tudo? Alguém grita aí se não puder. Então, digamos o seguinte agora. Eu vou dizer que eu tenho um certo difeomorfismo, G, a um parâmetro T. Basta você lembrar que é o parâmetro das curvas, né, que estão associadas às soluções desse... As soluções não, ao mover dos pontos por esse difeomorfismo, tá? E eu vou botar um Vzinho aqui, ó, só para dizer que o campo vetorial que eu vou encontrar, se eu fizer toda essa brincadeira para esse G aqui, é o campo V. Só para ter na notação as duas coisas associadas, tá? Isso aqui me dá um difeomorfismo que leva M em N. Ok? O que esse cara aqui faz? O G, T, estrela, V, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar T, P, M e levar em quê? Em T, G, V, T, P, M. Tá certo? E, naturalmente, eu tenho G, T, menos T, estrela, V, ele vai levar T, cadê? Esse cara, eu posso levar ele, só por simplicidade, eu vou fazer do jeito que eu fiz aqui.
né, em T, G, menos T, V, Q e M. Ou seja, eu vou explicar melhor, tá? Eu posso dizer, então, posso escolher esse meu G, T, V, P como sendo Q, né? E como esse negócio é um grupo ou um parâmetro, que é importante, eu posso botar a inversa aqui. Eu posso dizer que P vai ser igual a G, T, V, E em Q. Menos T. Certo? Então, pessoal, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho uma variedade, tá? Eu tenho esse ponto P levado num ponto Q, pelo meu diffeomorfismo G, tá certo? Então, o meu G, ele está levando esse ponto aqui, nesse ponto aqui, tá? E o meu, né, deixa eu fazer, né, esse cara aqui, ele vem, não, P, Q, ele vem para cá pelo GT, P, tá certo? E ele volta para cá pelo G menos T, Q. Tá certo? Tá tranquilo? Ou seja, se eu tiver um vetor aqui, eu posso trazê-lo para cá. E se eu tiver um vetor aqui, eu posso trazê-lo para cá. Eu posso puxar um vetor daqui para cá ou de cá para lá. Ok? Para que serve isso? Eu quero definir um tipo de derivada. Mas como é que eu defino um tipo de derivada se eu não... Pode falar. É que o meu menos está horrível, né? Menos T. Tá certo? O problema é o seguinte, para eu calcular a derivada de um campo vetorial, né? Digamos, eu tenho um campo vetorial, V não, que eu já estou usando ali, vou dizer U, tá certo? De X. Esse cara aqui, ele vai ser assim, U, Mi, de X, del, X, Mi. Aí você fala, bom, fácil calcular uma derivada do campo vetorial, basta calcular a derivada desse cara aqui. Só que isso não é verdade, porque você não sabe se esse cara aqui, como que ele se compara com esse cara aqui num ponto x'. São dois espaços vetoriais diferentes. Um é um TPM e o outro é um TQM. Esses espaços vetoriais eles não têm nenhuma relação entre si. Tá certo? Esse é o problema fundamental do transporte paralelo na geometria diferencial, que é que a gente usa para definir relatividade, na relatividade geral a geometria e tudo mais. Você não sabe como comparar vetores em pontos diferentes do espaço. Tá certo? Só que a gente sabe, porque a gente sabe usar o push forward. Então a gente pode usar o push forward para arrastar esse vetor de volta para cá, usando o push forward, e aí sim eu tenho dois vetores no mesmo ponto. E como eles estão definidos no mesmo espaço vetorial, eu posso somar, subtrair, eu posso multiplicar por constantes, eu posso fazer o que eu quiser. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver qual é a melhor maneira de fazer isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Digamos que eu tenho o meu campo U, que eu quero calcular a derivada dele, tá certo? E eu tenho o meu campo U definido no ponto Q. Tá certo? Eu posso fazer o quê? Eu posso pegar e aplicar um push forward, que vai ser esse cara aqui. Vamos ter V de U. E isso aqui, ó, me dá um elemento de quem? De T, PM. Mas esse aqui é o meu U de Q empurrado de volta com o push forward para o ponto P. Mas esse cara, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar menos T, V, U, né? U,
e subtrair do próprio U. E dividir por t. No limite que t vai para zero, isso aqui é derivada de Lie de U em relação a V. Tá certo? Essa é a definição da derivada de Lie. Eu vou fazer ela explícita para vocês, tá? Mas pelo menos a ideia inicial vocês pegaram? Mas a grande diferença é essa brincadeira aqui, ó. Porque esses dois, imagina que eu tenho o seguinte, ó. Imagina que eu tenho um campo vetorial. Então ele vai fazendo assim, né? Digamos que ele vai girando, certo? Aí eu vou falar o seguinte: eu quero calcular a derivada desse campo vetorial. Mas para calcular a derivada desse campo vetorial, eu preciso de dois vetores no mesmo ponto para subtrair. Eu preciso comparar uma coisa que é um vetor no espaço com outra coisa que é um vetor no mesmo espaço, tá certo? Aí eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar esse cara aqui, eu encontro aqui uma curva integral que vai ter outro campo vetorial associado a ela, tá certo? Essa curva integral está associada a esse diffeomorfismo aqui, tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou arrastar esse cara com o meu push forward inverso para ele vir, esse vetorzinho aqui ser arrastado. Digamos que quando eu arrastar ele vai fazer assim, ó. Ele vai parar aqui. E esse cara aqui, ele foi arrastado para cá. Você vê que as componentes dele mudaram, porque ele foi arrastado ao longo do diffeomorfismo de volta para cá. Agora eu tenho o meu U original e o meu T, o meu G menos T estrela U, que é o U que foi arrastado pelo G menos T estrela. Agora eu tenho esses dois vetores aqui. Aí eu posso fazer a seguinte pergunta: qual é a diferença entre o vetor original no ponto e aquele que estava num ponto à frente e foi arrastado ao longo de V, de volta para o ponto P? Essa é a diferença. Fazendo o push forward do U, a gente não tem algo em relação ao ponto P? Isso, eu voltei esse vetor para TPM. Ele estava em TQM, eu voltei para TPM. Mas daí você está subtraindo um vetor de TQM. E não, esse veio de TQM para TPM e esse é o T em TPM. Por isso, tá vendo? Esse cara aqui é o U de P. Esse aqui, ó, é o U de Q. Para mim a gente estava chamando laranja banana. Esse é o U de Q. E esse cara, quando eu trouxer para cá, ele vai ser o meu G menos T estrela de U de Q. E ele vira um vetor em TPM. A taxa de variação de dois vetores ao longo do diffeomorfismo G. Tá certo? Que, por sua vez, está associado ao campo V. Um diffeomorfismo a um parâmetro está associado a um campo. Tá certo? Por isso que aqui aparece o V. Porque quando eu vou abrir explicitamente esse negócio aqui, vocês vão ver, né, que essa expressão só depende de U e V. Vocês vão ver que vai ser exatamente. Mas o Demetrius também, né? Pelo amor de Deus. Tá? Como é que tá isso aqui, pessoal? Vamos fazer essa continha? Não é difícil. Agora a gente está fazendo essa derivada de Lie no ponto P. Isso. É menos T mesmo. É porque eu tenho que trazer... Eu tenho duas opções, tá? Eu poderia fazer o seguinte. Eu posso pegar esse P, esse U de P e arrastar até aqui. Aí eu usaria o GT.
para arrastar ele daqui para cá. Né? Aí eu poderia compará-los aqui, subtrair e depois calcular o limite. Ia dar o mesmo resultado com o sinal de menos. É só uma questão da convenção tradicional da derivada de Lie, é trazer o cara de volta daquele cara para o ponto original. Oi? É porque, mas nesse caso, como o diffeomorfismo é um parâmetro, você sabe que G de menos T é a inversa de G de T. Então, nesse caso, você pode fazer o push forward em as duas direções. Tá certo? E vocês vão ver exatamente quando eu abrir explicitamente aqui como que isso se dá. Ok? Se o nosso parâmetro for realmente o tempo, isso não está fazendo a gente voltar? Sim. Você está dado, se você quiser realmente que seja o tempo, a interpretação física é: esse vetor que num certo instante no futuro vai ser assim, ele teria que ser dessa outra forma no passado. Certo? Então vamos lá. Eu quero encontrar essas curvas aqui, tá certo? Mas eu quero encontrar essas curvas aqui para um parâmetro de t que eu sei que vai sempre ser pequeno. Certo? Tá bom? Então vamos lá. Essas curvas, como é que elas vão se dar? Eu vou ter uma coisa assim, ó. dr mi dt vai ter que ser igual a v mi de r de t. Né? Essa equação que a gente viu antes. É a equação que eu estou igualando uma curva que acompanha o campo vetorial v. Tá certo? Foi a segunda parte do que eu fiz anteriormente. Eu mostrei que um campo vetorial v define o grupo a um parâmetro. Tá certo? Por isso que eu botei o meu vzinho aqui. Bom? Só que se eu for resolver essa equação diferencial para um t muito pequeno, é fácil, né? Vai ficar assim: r mi de t vai ser igual a r mi de t0. De t0 não, botar de zero, tá? Só para simplificar a nossa vida. De zero mais a derivada desse cara aqui, que é dada por esse cara aqui, mais v mi de r mi 0 vezes t. Mais os outros termos aqui da série de Taylor. Eu expandi em Taylor para t pequeno, certo? Só que esse ponto aqui, pessoal, é o ponto original, xmi, é de onde eu estou saindo. Essas aqui são as componentes xmi e esse aqui são as componentes xmi. Tá certo? E esse ponto aqui, ó, é o ponto para onde eu fui, são as componentes de Q, são as coordenadas de Q. Então eu vou chamar esse cara aqui de ymi. Tá certo? Então eu só estou dizendo que minha carta em P me dá x e minha carta em Q me dá y. Tá certo? Então, ó, o meu diffeomorfismo é super simples. A minha nova coordenada y vai ser essa coordenada x mais esse vt, esse campo calculado em x, vezes t. Isso é um mapa de 2 pontos. Certo? Para encontrar o inverso é fácil. Né? O inverso desse negócio aqui vai ser x mi vai ser igual a y mi menos v mi de y vezes t. Ok? Bom, agora esse é o mapa entre os pontos, tá certo? Esse cara aqui está me dando as novas coordenadas desse ponto aqui que foi mapeado pelo meu mapa gerado por V. Certo? Bom, como que fica agora o push forward associado a esse negócio aqui? Vai ficar del x. Ah, eu esqueci de falar.
que você pode fazer é o seguinte, o seu V aqui, ele vai ser o V de x, tá certo? Mas você pode escrever que x é igual a y menos esse negócio aqui. De novo, você usa essa equação dentro dela mesma, certo? Menos qualquer coisa aqui, que é proporcional a t. Só que isso aqui está multiplicado por t. Então, em primeira ordem, você pode jogar fora um termo de t aqui. Porque esse termo aqui, se você expandir em Taylor de novo, esse cara aqui, vai dar derivada desse cara vezes o t, mas isso é um termo de segunda ordem. Ok? Então, como é que fica o meu push forward aqui? Vai ficar assim, ó, del x mi del y alfa. Quanto é que é a derivada de y mi em relação a y alfa? Vai dar delta de alfa mi. Ou seja, vai ser 1 quando o índice for o mesmo e vai ser 0 quando for diferente. Né? Se derivar x em relação a x dá 1 e se eu derivar x em relação a y dá 0. Ok? Se forem coordenadas diferentes. Isso, o y está aqui. Eu derivei esse aqui, agora eu tenho menos del v mi del y alfa vezes t. Tá certo? Se você quiser pensar assim, ó, fica melhor, eu acho que fica melhor, acho que é mais claro se eu pensar aqui. Esse vai ficar x de y. Tá certo? Eu acho que fica melhor assim. Então vai ficar aqui. Né? Porque isso aqui é o x de y quando eu inverter essa expressão. Então isso aqui vai ficar del x beta, del x beta, del y alfa vezes t. Certo? Em primeira ordem, isso aqui é delta de Kronecker. Isso aqui é delta de alfa beta. Certo? Acho que vai ficar menos confuso se eu fizer assim. Então você vê que o meu push forward ele vai ser gerado por essa derivada aqui. A gente já sabia disso, né? Delta alfa mi menos del x alfa del x alfa v mi vezes t. Tá certo? Agora veja, esse cara ele é usado para levar o meu u de Q para o meu u de P. Desculpa. Esse cara está sendo usado para levar o meu u de Q de TQM para TPM. Tá certo? Então, como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar assim, ó, del x mi. Deixa eu botar aqui rapidinho, vou botar bonitinho. Então, o meu g menos t v estrela u vai ser o quê? A gente já viu isso aqui, né? Vai ficar del x mi del y alfa, u alfa, mas o u alfa calculado em y. Tá certo? Del x mi. Certo? Esse aqui é o H, esse aqui eu estava escrevendo antes em termos de um H, mas só para não confundir vocês, eu botei só a coordenada no ponto da frente em relação ao ponto de trás. Certo? Então a gente já sabe como é que é esse push forward que a gente está fazendo de volta do Q para o P, dado por essa expressão aqui. Ok? E o nosso cara original em X, né, ou em P, vai ser simplesmente o mi de x del x. Mas isso aqui são dois vetores no mesmo ponto. Né? Essas aqui são as componentes do push forward de Q para P,
E esses são os componentes dele original quando ele estava lá em P mesmo. Certo? Então, a derivada de Lie em relação ao campo V do campo U vai ser igual a isso aqui, vai ser aqui, T indo para 0, de esse cara que eu já vou abrir, vai ficar assim, delta alfa mi menos del v mi del x alfa, vezes T, que é esse cara aqui, vezes o meu U alfa de x mais, porque esse é o meu y de x, tá vendo? Esse é o meu original aqui, y de x, por isso que é mais v vezes t. E aí tudo aqui eu estou subtraindo do meu U mi de x. Digam se isso está claro. Opa, faltou aqui. Certo? Vamos lá. Então, V de U vai ser igual. Quais são os termos de primeira ordem que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter esse vezes esse, mais esse aqui em ordem 0. Eu vou ter esse vezes esse aqui em ordem 1, né? E são os dois únicos termos de zero ordem que eu tenho, de ordem 1 que eu tenho. O único termo de ordem 0 que eu tenho aqui é o delta vezes esse cara em x, menos esse cara aqui, mas que é a mesma coisa. Né? Se eu expandir esse cara em Maclaurin para t pequeno, o primeiro termo da série é u de x. U de x com o delta de Kronecker dá u de mi, dá u mi. O mi já está aqui. Um vai embora com o outro. Faço todos os... Deixa eu fazer tudo. Então, aquilo ali vai ficar assim, ó. Em t indo para 0, de 1 sobre t, que multiplica. Aí eu vou fazer o primeiro termo, tá? Delta mi u alfa de x. Que é esse termo, né? Com esse termo aqui expandido em ordem 0. Certo? O próximo vai ser esse cara com esse cara de ordem 1, que vai ser assim. Mais U del U mi del x beta v beta, né? Vezes t. O t eu já vou botar o t em todos os lugares. Tá certo? Ou seja, eu expandi em termos desse cara aqui. Então vai ficar du dx vezes esse cara aqui, né? Vezes o mi. E agora tem um outro termo de ordem 1, que é esse vezes esse. Então, menos, aí vai ficar v mi del x alfa, o alfa. Tá certo? Menos o último termo, u mi de x. Tá certo? Como quando todo mundo depende só de x, eu não vou botar mais. Certo? E aqui tem um t. Esse cara aqui corta com esse cara aqui, sobra só esse e esse, mas ambos são proporcionais a t. Logo, a derivada de Lie na direção de v de u vai ser igual a v beta del x beta de u alfa. Espera aí. X. Deixa eu ver se eu estou errando alguma coisa aqui. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Então aqui deu x mi. Certo? Oi. Qual o sinal de menos? Aqui é mais. Sim, só que a derivada é menos. Daí aqui em cima. Não, é que esse termo aqui, ó, é a expansão em Maclaurin dessa função vezes isso aqui.
certo? Ok, então esse cara tá certo. Cadê você? Isso. Então vai ficar assim, V beta del x beta u mi menos u alfa del x alfa de v mi del x mi. Se vocês lembrarem, isso aqui é o comutador de v e u, que a gente viu lá atrás, como derivações. No começo dessa brincadeira toda, eu mostrei que se a gente tentasse combinar duas derivações para obter uma terceira, a gente teria que pegar a antissimetria delas, e a antissimetria delas definia uma nova um novo campo vetorial definido assim. Tá certo? Então vocês entendem agora o que é uma derivada de Lie. Toda a parte de teoria de grupos de Lie estão intimamente relacionadas às derivadas de Lie também, certo? Porque num grupo de Lie você tem vários grupos de isomorfismo a um parâmetro. Geralmente num grupo de mais dimensões, você tem fatias do seu grupo que vão dar vão dar subgrupos que são grupos de isomorfismos a um parâmetro. Então, por exemplo, quando você vai fazer cosmologia, você diz que existe um conjunto de simetrias, né, na folha, e você usa esse conjunto de simetrias para construir a geometria do seu espaço-tempo. Certo? Como estamos, pessoal? Foi muito traumático? É complicado, né? E assim, o mais interessante é que a derivada de Lie, ela coincide com a derivada parcial quando você escolhe um sistema de coordenadas. Então, se você quiser fazer uma coisa covariante, você pode fazer a sua expressão toda covariante, escrever as derivadas que você queira, digamos, resolver o seu sistema em termos daquelas coordenadas, e você usa a derivada de Lie para representar as variações em relação àquela derivada, àquela direção. Certo? Uma das, por exemplo, coisas que a gente vê que é importante é o seguinte. Oi? Vai. Né, eu estava conversando com vocês é que a gente está a segunda semana que a gente está adiando, então provavelmente a outra prova a gente vai fazer com um intervalo um pouco mais curto. Mas se vocês estiverem de acordo. Oi? Pois é, eu acho. Pode ser terça. Pode ser para vocês terça, tá bom? Porque tá. Tá, entendi. Então posso fazer terça começando às 8, né? Porque quem vai aplicar vai ser o Caio. Porque como eu falei para vocês, eu vou estar em Brasília, para a reunião da CAPES. Tá. Beleza. Bom, então, mais algumas coisas importantes aqui. Deixa eu ver. Quem é o comutador? Quem é esse comutador aqui, pessoal? Todo mundo concorda? É zero. Aí você se pergunta, será que campos vetoriais cujo comutador é zero
estão associados a um sistema de coordenadas? Será que campos vetoriais... Lembra, isso aqui é um campo vetorial, vocês concordam? Se eu pegar, por exemplo, del x3, digamos num espaço de pelo menos 3 dimensões. Esse cara aqui é um campo vetorial? Né? Eu posso escrever, ó, meu v de x vai ser igual a del x3. É um campo vetorial com só uma componente diferente de zero, nesse sistema de coordenadas, que tem componente igual a 1, na direção 3. Tá certo? Aí se eu pego um campo vetorial u de x, que é dado por del x1, esses campos comutam? Né? Ou seja, eu estou dizendo que eu tenho um sistema de coordenadas quadriculado aqui, bonitinho. Eu pego um vetor, eu pego esse meu vetor aqui, pego esse vetor aqui, e esse aqui, digamos que seja a direção 1, e esse aqui é a direção 2. Eu arrasto esse cara para cá, mas você vê, as minhas linhas que seguem esse campo vetorial aqui, são linhas retas aqui, ó. Né? Ou seja, as curvas que têm essa derivada aqui, são as curvas que têm essas derivadinhas aqui, sempre igual a 1, a derivada. Então, essas curvas que estão andando nessa direção. E esse cara aqui, digamos que seja a direção 3, tá certo? São essas curvas que estão andando assim, ó, retinhas aqui. Estão quadriculando aqui o meu espaço. A gente sabe que isso aqui é a derivada de Lie desse cara nessa direção. Mas significa dizer que se eu pego esse vetorzinho aqui e arrasto ele até aqui, ele fica igualzinho a ele. Se eu trago ele de volta, ele fica igual a ele. Porque está todo mundo quadradinho. O meu push forward é super simples, ele só empurra o cara para a esquerda e o outro só sobe os meus pontos. Tá certo? E esses caras aqui comutam. Tá certo? Então tem um teorema que a gente não vai provar, que garante que se você tem um conjunto de campos vetoriais que comutam, existe associado a eles, mesmo que seja muito difícil de determinar, um sistema de coordenadas. Certo? Então isso é muito usado em relatividade geral. Digamos que você está trabalhando com um problema e o seu problema tem um fluido, e aquele fluido tem uma direção de propagação. Digamos que o seu fluido está escoando numa certa direção, definido por um campo vetorial. Certo? Você pode construir um sistema de coordenadas escolhendo aquele campo como sendo um dos campos, e você encontra, digamos que num caso tridimensional, quadridimensional, você encontra outros 3 campos vetoriais que comutem com ele, e você constrói um sistema de coordenadas que está já intimamente adaptado à dinâmica do seu problema. Professor, eu posso fazer aquela fórmula que a gente calcula com o vetor? Pode. Menos 1, menos o inverso, e aí só vai ser zero porque elas... Porque veja, linear, pensa no seguinte, isso aqui, ó, a fórmula dessa derivada de Lie é assim, ó, a derivada de Lie de U na direção V vai ser igual a del V alfa del x alfa U mi menos o alfa del x alfa V mi del x mi. Tá certo? Só que, quais são as componentes de U? 1, 0, 0, 0, 0, assim por diante. Quais são os componentes de V? 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, assim por diante. Mas a derivada de 1 é sempre 0. Isso aqui vai ser sempre 0. A derivada de 1, mesmo que seja só o V3, que é 1, é 0 também. A derivada é 0. Tá certo? Para quem está fazendo mecânica quântica, é a mesma coisa. Basicamente, quando você está calculando aquele teorema de Noether, ou o que quer que seja que você está fazendo, você está calculando a derivada de Lie de um observável físico qualquer em relação à direção do seu campo hamiltoniano. Tá certo? Aqui é a derivada de Lie de um objeto que vocês não viram, que é a derivada de Lie de uma função, mas no caso da derivada de Lie da função, é simplesmente a derivada direcional dessa função. Ou seja, vai ser o parente de Poisson de H e F.
Tá certo? Então a derivada de Lie, ela é o mecanismo básico para você calcular derivadas. Ou seja, é o único mecanismo que você tem na sua variedade para calcular derivadas que não envolve uma estrutura adicional. Ou seja, ela está presente, a derivada de Lie está presente em todas as variedades. Enquanto a derivada covariante, ela precisa de uma estrutura geométrica adicional. Tá certo? Essa é também a outra grande vantagem da derivada de Lie. Ela não implica numa estrutura geométrica extra. Certo? Derivada covariante, não, na verdade, para você definir derivada covariante, você precisa de uma métrica. Quer dizer, desculpa, você não precisa de uma métrica, mas se você tiver uma métrica, você vai encontrar um único transporte paralelo associado, ou seja, só uma derivada covariante associada à sua métrica. Basicamente, você vai definir a sua derivada covariante associada a uma certa métrica, como sendo aquela que satisfaz isso aqui. Certo? Em geral, você faz essa escolha, mas existem alguns casos em que você deduz isso a posteriori, que é um método de Palatini para relatividade geral, né, para princípio variacional, ou se você está fazendo uma coisa tipo com torção, que são outras estruturas geométricas que você pode ter na variedade. Além da geometria que vocês estão acostumados com a métrica, você pode ter torção na sua variedade. Certo? Mas aí é outro papo. É mais complicado. Tem a ver com spin, tem a ver com outra coisa, mas assim, é uma teoria paralela da relatividade geral, que tem certa tensão sobre ela, mas não muita. Porque ela não dá muita novidade. Certo? Mas é isso, pessoal. Então a gente termina aqui geometria diferencial. A gente vai começar agora com série de Frobenius, tá? A série de Frobenius, ela vai estar intimamente associada a essas coisas aqui, porque a gente vai estar sempre resolvendo coisas associadas a esses operadores que a gente definiu na geometria diferencial. Certo? Quando a gente encontrar a equação de Laplace, isso aqui é um negócio que satisfaz isso aqui igual a zero, por exemplo. Esse operador diferencial ele está associado a essas estruturas geométricas, certo? Ele está associado à geometria euclidiana do seu espaço. Ele está associado à variedade que você está trabalhando. Se você está trabalhando num Laplaciano agora, por exemplo, sobre a esfera, ele vai estar associado, né, aos harmônicos esféricos, que é o que a gente vai deduzir para escrever, por exemplo, as soluções do átomo de hidrogênio na mecânica quântica, tá certo? Então, essas coisas todas estão ligadas, tá certo? Então, aqui o que acontece é o seguinte: na sua equação de Poisson, você tem uma maneira de relacionar a densidade de carga do seu espaço com o seu potencial eletrostático, entendeu? Vocês provavelmente vão ver isso com o Thiago, vocês vão ver que normalmente você resolve essa equação, mas esse ρ ele só é diferente de zero onde a carga existe. Fora de onde a carga existe, esse cara satisfaz isso aqui. Tá certo? A equação de Laplace. A equação de Laplace, ela te dá o fluxo mais simples possível entre digamos que eu tenho uma superfície carregada. Aqui o ρ é diferente de zero e aqui o meu ρ é igual a zero. E aí você tem uma condição de contorno aqui. Aí você se pergunta, como que o meu campo eletromagnético flui daqui para cá? Ele só pode fluir daqui para cá seguindo a geometria. Não tem mais nada modificando a estrutura dele. Aqui é onde tem carga. Daqui para cá é espaço livre. Tá certo? Então, essas soluções aqui são funções harmônicas, elas justamente te dão toda a informação da propagação do eletromagnetismo no espaço vazio. Entendeu? Isso tem justamente a ver com o fluxo de linhas de campo que seguem daqui para cá. O eletromagnetismo, em grande parte, é você entender como que as condições de contorno achatam, esticam, torcem essas funções aqui, que é a maneira com que eles achatam, esticam e torcem esses fluxos de campos daqui para cá. Você vê que, por exemplo, no eletromagnetismo, a gente trabalha muito com linhas de campo. Mas o que são as linhas de campo? É o que eu estou falando para vocês aqui o tempo todo. As linhas de campo são linhas imaginárias. Porque não existe uma partícula andando naquela linha.
Mas você imagina que exista uma solução de uma curva cuja tangente coincida com o campo. Essas soluções dessas curvas cujas tangentes coincidem com o campo são as linhas de campo que a gente usa para entender o próprio eletromagnetismo. E essas linhas de campo estão associadas a essa estrutura diferencial aqui. Ela envolve a necessidade da métrica, tá certo? Porque essa derivada aqui, basicamente, é a derivada que você consegue construir de segunda ordem, que tem a métrica euclidiana associada a ela. Por isso que essas trajetórias aqui são as trajetórias associadas à geometria euclidiana. Se vocês já se perguntaram por que a propagação, digamos, a força, né, gravitacional é igual à força eletrostática, é porque, na verdade, elas não têm nada a ver. O que é igual é a geometria. Tá certo? E o fato de que você está considerando que as cargas, tanto gravitacional quanto eletrostática, são pontuais. Então você não tem escapatória. Se o negócio existe num ponto e o outro só existe num ponto, e uma vez que ele propagou, ele está propagando livre no espaço, a única coisa que sobra para determinar a propagação livre no espaço é a geometria do espaço. Por isso que tem que ser igual. Porque a geometria do espaço é a mesma. Por mais que a natureza dos fenômenos sejam diferentes. Né? Não sei se vocês já se perguntaram, por que um vai com um quadrado da distância e o outro vai com quadrado da distância? Tá certo? Na verdade, você pode mostrar, isso eu mostro no curso de elétrica quando eu dou, é que essa propagação com quadrado da distância é a única que é compatível com o fato de ter cargas localizadas. Se você botar 1 sobre R 2 mais 10 a menos 30, aí já não é mais compatível com isso aqui. Você mostra que você precisa ter carga no espaço inteiro sempre. Tá? Sempre tem um monte de densidade de carga espalhada pelo espaço. Certo? E aí a gente vai ver bastante isso. A gente vai ver esses operadores, a gente vai ver como é que inverte esses operadores, como é que você calcula a inversa dele, porque aí, dado uma carga, você encontra φ. Né, certo? Para isso, você tem que fazer esse método de separação de variáveis, reduzir isso a equações diferenciais ordinárias. As equações diferenciais ordinárias te dão um problema de Sturm-Liouville, onde você vai encontrar uma classe completa de soluções para essas equações. Você vai montar um espaço vetorial desse negócio, que é um espaço de Hilbert. Tá certo? Não, a gente vai aprender separação de variáveis. Vocês já deveriam ter visto em FISMAT 1, mas eu dou de novo. Porque a gente está vendo isso em elétrica, no Thiago, provavelmente vai ter que fazer uma aula à parte só para... Porque o Griffiths ele simplifica muito, né? O Griffiths ele faz só, nem faz o harmônico esférico inteiro, ele faz o harmônico esférico com simetria em φ, né? O que simplifica bastante. Mas, por exemplo, em mecânica quântica, para ver o átomo de hidrogênio, vocês têm que ver tudo. Mas sim, eu vou fazer revisão dessas coisas todas.